Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar aqui sobre a rocha que seguia Israel. Um texto aqui que muitos atribuem a Cristo, conforme ele é a interpretação do apóstolo Paulo, né? E hoje nós vamos falar o que era essa rocha, qual que era a perspectiva judaica em relação às lendas que atribuíam essa rocha ali naquele acontecimento dos israelitas no deserto. Se você quer saber se realmente essa rocha se refere a Cristo, o que estava por detrás disso, eu convido você a ficar comigo aqui até o final hoje. Mas antes de nós iniciarmos, deixa aí o seu like, curta esse vídeo, que você curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele aparece para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, que você compartilhando, você vai estar divulgando essa informação para outras pessoas. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E se inscreva no nosso canal, pessoal, rapidinho, vai aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro aí de todas as novidades que são colocadas aí todas as semanas, tá bom? Bom, o texto básico que nós vamos ter hoje, o esboço está aí no fundo da página para vocês acompanharem juntamente comigo, é o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que vai dizer o seguinte: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, por que Paulo estava falando dessa pedra que seguia? Porque se ele estava falando que a pedra seguia, algum relato, alguma coisa ele tinha para poder escrever dessa maneira. Bom, no texto grego nós vamos ter aqui a seguinte expressão. Nós temos aqui epinongar ek, pneumáticas acolutoses petras. Bebiam, pois, de espiritual que seguia pedra. Então nós temos essa expressão aqui. Acolutoses, que vem de acoluteo, que significa seguir, acompanhar, vir atrás, ser seguidor, ser discípulo. Paulo ele usa a palavra epinon, que significa beberam, que é a terceira pessoa passiva auristo, segunda indicativa ativa de pinô, beber, absorver, que dá o sentido de algo que os israelitas estavam absorvendo. Então, quando Paulo utiliza essa expressão, ele quer dizer que eles realmente estavam absorvendo ali daquela água, daquela suposta água. Com base no contexto, esse sentido de absorver ganha força em sentido espiritual, pois o autor utiliza o vocábulo pneumático, espiritual, do espírito, sobrenatural, o que indica que seu argumento não se refere exclusivamente aos eventos narrados em Êxodo 17, Números, Salmos, mas um sentido que vai além da compreensão humana, ou seja, espiritualizar o texto. Então, conforme esse vocábulo pneumático, o próprio Paulo gostava de espiritualizar muitos acontecimentos ali sobre a vida de Cristo. Hoje não é diferente. Hoje você vê que muitas pessoas pegam textos ali, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e espiritualizam. Qual que é o problema de espiritualizar? Quando você espiritualiza um acontecimento, espiritualiza um texto, você simplesmente tira o significado literal dele para você entrar em dimensões, ou seja, interpretações próprias, interpretações supostamente do espírito, onde na verdade nós corremos o risco de tirar tanto a interpretação literal que realmente o texto significa, como ir por correntes teológicas erradas. Então esse é o problema de você espiritualizar. Mas sendo Cristo a própria rocha, não estariam ferindo o mesmo diante de Israel? Existem textos dentro da Bíblia que falam que Jesus é a pedra, né? Muitos interpretam que Jesus é a pedra, aliás, nem textos bíblicos, né? Muitas pessoas interpretam que Jesus é a pedra. Se Jesus, uma vez sendo a rocha, a principal pedra angular, né? Como tem textos que muitos interpretam dessa forma, as pessoas não estariam ferindo Cristo diante de Israel? O mesmo não ficaria ferido, ou seja, se uma vez que eles apedrejassem ele, tirassem a rocha, ferissem, porque o evento da rocha foi batido nela para que a água jorrasse dela. Quando foi que saiu a água literal de Cristo? Se saiu a água literal dele, onde está esse registro? Aí muitos pegam o seguinte e vão dizer, mas tem um evento lá que fala que saiu água e sangue. Então você está se referindo ali àquele momento da crucificação. Mas por que o autor não utilizou esse texto aqui? Já pararam para pensar sobre isso? Se o texto trata de uma questão espiritual, é óbvio que podemos dizer que saiu água, algo ou água de Cristo.
Caso contrário, teremos que admitir que foi uma fonte de água que brotou da ferida que fizeram isso. Por que uma fonte de água? Porque quando os israelitas, quando Moisés bateu na rocha lá no deserto, conforme o registro bíblico, nós vemos ali que naquele momento brotou água, fala que brotou, jorrou água, e fala ali no momento da crucificação que apenas saiu, não jorrou água de Cristo. Então, uma vez que se a pessoa ela pega esse texto e fala que realmente essa água saiu dele, então a pessoa ela vai ter que admitir que brotou uma fonte de água. Ou seja, quando foi que isso aconteceu? De acordo com o Agadá, ou seja, o Agadá, que é um conto folclore ou sermão, ou seja, um conto judaico, que é um material não legal ou narrativo contido no Midrashim e no Talmud, ou em partes da literatura rabínica, representados em formas de histórias, histórias com ES. Aí você pesquisa o que significa uma história para você saber do que está se tratando aqui. Nesse conto é relatado que essa pedra que acompanhava Israel era carregada pelas mãos de Miriam, irmã de Moisés, como símbolo de todas as vezes, ao saciarem a sede, os israelitas se lembrariam de que era Deus quem os saciava. Na mesma tradição é mencionada a possibilidade de que havia uma pedra rolante que seguia os israelitas e que fazia água brotar dela. Então nós temos aí essas informações conforme aí essas fontes rabínicas. E lembrando, quem quiser adquirir esse esboço, pode entrar em contato comigo, os contatos vão estar aí na descrição, você pode estar adquirindo esse esboço e ajudando o meu trabalho. E você vai estar adquirindo material de excelente qualidade. Você veja que todas essas informações têm as referências bibliográficas discriminadas aqui ao final da página. Então você pode estar entrando em contato comigo, adquirindo esse esboço. Além de estar ajudando o meu trabalho, você também vai estar com essa informação, com esse material para você pesquisar ainda mais. Segundo os rabinos, a rocha com artigo definido indica que esta era uma rocha conhecida. Os sábios ensinaram que Deus criou uma rocha que ele costumava usar como fonte de águas milagrosas. Essa foi a rocha que o anjo revelou a Agar quando seu filho Ismael estava morrendo de sede, em Gênesis 21:19, e da qual Moisés foi ordenado a tirar água há quase 40 anos. E essa mesma rocha acompanhou o povo em suas andanças enquanto Miriam estava viva. Depois de sua morte, deixou de dar água e foi escondida. Isso conforme o comentário do Rambam ou Maimonides, tá? Então nós temos todas essas informações judaicas aqui em referência a isso. Selá, que é rocha, penhasco, em árabe, salaá, partir, dividir, silum, fissura. Deus é uma rocha, no sentido figurado, pois é alguém que expressa segurança e refúgio. O ensino de Deus como uma rocha são um tipo e obra de Cristo, conforme alguns autores do Novo Testamento. A palavra também é usada em sentido negativo como obstinação espiritual ou pecado ostensivo. Então, esses são os usos dessa palavra selá, que é a palavra utilizada no texto hebraico ali. Nós temos tsur, que é rocha, aparece 75 vezes, é usada para designar matacães, pedra solta, grande e arredondada, ou formações de pedra e também material de que são feitas as montanhas. Moisés feriu a rocha e dela jorrou água para saciar a sede do povo. Várias referências bíblicas aí para os senhores pesquisarem. Quem adquiriu o esboço vai ter todo esse material aí. Em 1 Coríntios 10:4, Paulo usa a palavra tipoi, de onde veio o vocábulo tipo, que significa sinal, marca, figura, imagem, forma, modelo, padrão, exemplo e conteúdo, indicando algo a ser seguido e observado como uma lição ou ensinamento. Então o contexto ali de 1 Coríntios, ali, do qual deriva esse texto, você pode ver aqui que no início aqui é 1 Coríntios 10:4. Ali no próprio contexto ali desse livro de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo, a argumentação dele é justamente com essa palavra tipoi, ou seja, da onde a palavra vem tipo. Você já viu quando os pregadores falam que é tipo de Cristo, né? Que é uma comparação de uma pessoa do antigo com uma pessoa do novo, fazem uma comparação, associação dos acontecimentos, por exemplo, da vida de José com a vida de Cristo. Então é justamente isso, ou seja, estão espiritualizando o texto. Com base no contexto de 1 Coríntios 10:4, podemos concluir que essa tradição da rocha que acompanhava Israel era um exemplo segundo o autor de Cristo sendo o verdadeiro saciador das almas famintas pelo alimento espiritual
no antigo Israel. Então, ou seja, o autor ali de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ele vai falar justamente dessa questão. Então ele vai tratar que Cristo ele era o saciador daquelas almas sedentas. Então você veja que todo esse contexto é um contexto que justamente está nessa questão espiritual, de espiritualizar. Paulo gostava muito de espiritualizar textos bíblicos ali, tá certo? Então eu agradeço você por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Deixa aí o seu comentário, o que você está achando desse vídeo. Curta, comenta, ou seja, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Se inscreve aí no nosso canal, porque você se inscrever no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui todas as semanas, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, sucesso pessoal e até a nossa próxima oportunidade.